Bom dia a todos. É uma grande satisfação recebê-los nessa primeira live da Dia em 2021, ainda em plena dolorosa e terrível pandemia do coronavírus, para uma reunião preparatória do 23º Simpósio e o 5º Encontro da SPPA. Agora há pouco eu escutava rádio e escutei que no mês de março, agora que nós estamos encerrando, é o mês que tem mais de um terço das mortes no Rio Grande do Sul. Mais de 6.000 mortos só no mês de março, comparativamente com todo o ano que aconteceu. Então, a pandemia segue, né, comendo vidas. No ano passado, mais ou menos em torno dessa época, não é? Nós estávamos, Tadia, meio paralisados, chocados, porque a pandemia tinha nos atravessado, né? E desconhecíamos totalmente a sua virulência, a sua evolução, o tempo de duração, se existia algum remédio eficiente, não é, para tratá-lo. E ela segue até hoje. Naquela época ainda nós tínhamos um fiozinho de esperança de, quem sabe, passava em 2, 3 meses e nós poderíamos fazer o nosso simpósio, não é, presencialmente. Mas, né, caímos na realidade, né, e, e resolvemos então, depois de um choque inicial, nos encorajarmos para enxugar toda a programação feita, todos os convidados, nós enxugamos bastante, né? Fomos para um terço das atividades e enfrentar um formato diferente, que é online, né? Que nós não tínhamos nenhuma experiência na época, né? E vamos dizer, o nosso desejo era poder continuar refletindo, trocando experiências, vivências com colegas de diferentes cidades, países, teorias e técnicas, né? Porque nós seguimos acreditando, não é, na vida, na esperança de aprender, na esperança de aprofundar nossos conhecimentos e assim poder minimizar, né, o sofrimento humano em qualquer circunstância de vida. Bom, o simpósio e encontro do ano passado foi ótimo, rico para todos nós, todos os presentes, e mais, ele foi um estímulo para nós continuarmos ousar, ter coragem de cruzar fronteiras em busca de novos conhecimentos e resposta a respeito do ser humano. Essa continuidade de trabalho que nós tivemos no 2020 e que seguimos agora no 21, possibilitou algumas coisas para nós, né? Uma adaptação muito melhor a esse novo formato, não é? Uma valorização dos nossos conhecimentos e ferramentas que nós tínhamos, mas que nós talvez aprendemos a usá-las melhor e com mais criatividade, né? E também criamos novos conhecimentos e algumas ferramentas. Mesmo tendo sido um ano, não é, vamos dizer, de muitas perdas, muito sofrimento, somamos certamente aprendizado, segurança, nos enriquecemos como pessoas, como profissionais. Então, hoje, né, é uma nova atividade preparatória. Eu vou trazer para vocês o flyer do programa, bem mais encorpado do que no ano passado. Tu pode passar, Grayson, para quem ainda não viu o nosso programa, eu vou dar uma passada, vocês vão ver que nós temos, né, a convidada especial nossa, que é a doutora Irene Ruggiero, né? E 2 trabalhos dela serão a seguir discutidos pelas 2 colegas, a Maria Clélia e a Ana.
E aqui tem uma sequência de trabalhos que depois, se vocês puderem ver com mais calma, vocês vão ver que é uma riqueza esse programa, né? Tem várias atividades, várias atividades teóricas, várias atividades clínicas, o sábado todo, no 29, é dedicado à clínica, enfim, só para vocês terem uma ideia que ele está bem mais encorpado do que o do ano passado, que foi reduzido a 1/3. Eu gostaria agora de apresentar uma pequena apresentação da doutora Irene, para vocês terem uma ideia de quem é a nossa convidada. A doutora Irene, ela é membro efetivo e didata da Sociedade Psicanalítica Italiana e da IPA. De 2004 a 2008, ela foi secretária científica do Centro Psicanalítico de Bolonha. Ela é especialista em psicanálise de crianças e adolescentes pela Sociedade Italiana e pela IPA. Ela é membro da Comissão Nacional da Sociedade pela Psicanálise da Criança e Adolescente de 2009 a 2013. Ela é professora desde 1994 e segue até hoje do Instituto de Formação da Sociedade Psicanalítica, seção Vêneto-Emiliana. Ela é docente supervisora desde 1988 até hoje em cursos de formação para psicólogos, psiquiatras e neuropsiquiatras de crianças que atuam no setor materno-infantil e adolescente em inúmeras unidades sanitárias locais da Itália, né, evidente. Ela é presidente do Centro Psicanalítico de Bolonha desde 2013 a 2017. Ela é secretária da Comissão Nacional da Sociedade Italiana para Psicanálise de Criança e Adolescente desde 17 e segue em 21. Tá? E mais, para terminar, as áreas de principal enfoque de pesquisa da doutora Irene são a relação psicanalítica contra a transferência, a adolescência, o trabalho psicanalítico com pacientes borderline, o corpo na adolescência, a ação e o enectma. Bom, ela tem inúmeros, mais de 30 e tantos trabalhos publicados em revistas psicanalíticas e capítulos de livro. E eu queria dizer que se alguém presente quiser entrar em contato com esta bibliografia, pode procurar a nossa secretária-geral, Maricê, na SPPA, que ela tem toda essa listagem e pode fornecer. Tá? Bom, eu quero agradecer a participação de todos os presentes, em especial das duas colegas, que eu em seguida vou apresentá-las também, que vão trazer as suas reflexões sobre os dois trabalhos da doutora Irene, nossa convidada especial. Tá? E agora, antes de apresentá-las, eu queria dar algumas informações. A primeira é que quem quiser comentar, discutir, não é? Depois da apresentação, né, clique uma vez na mãozinha, não se esqueçam, não duas, porque senão, não é, anula a inscrição. Então, uma clicada. A segunda, não é, o segundo lembrete que eu quero dar é que todos que estão participando, não é, lembrem que essa atividade é gravada, ela poderá ir para várias mídias, então que todos lembrem, né, do aspecto ético, né, de apresentação de pacientes ou de pessoas em particular, tá? Que tenham cuidado com isso, porque, né, vai ser possivelmente divulgado em mídias, tá? Bom, então eu vou apresentar
A primeira colega, que é a Maria Clélia de Barros Menegatti, né, que ela é licenciada em filosofia, ela é psicóloga, ela tem uma especialização em psicologia clínica, ela tem uma especialização em reeducação de linguagem, ela é aposentada do Centro de Assistência ao Educando da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, ex-professora universitária e membro da SPPA. A Maria Clélia vai trazer as reflexões dela sobre o texto da doutora Irene, Autodestrutividade na Adolescência, entre repetição e elaboração. É contigo, Maria Clélia. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar participando desta atividade, né? Então, o meu texto que eu vou discutir é a autodestrutividade na adolescência entre a repetição e elaboração. A Irene inicia o texto com uma citação de Freud, né, de recordar, repetir e elaborar, em que ele diz que experiências, processos psíquicos que ocorrem na infância muito precoce podem, posteriormente, ter uma compreensão através dos sonhos. Bom, esta é uma referência do Freud, né, ao sonho do Homem dos Lobos aos 4 anos. Né? Mas, a seguir, o Freud, nesta citação, ele está se referindo a uma necessidade de renunciar à sua confiança exclusiva no recordar, pois tem um tipo de paciente que não recorda coisa alguma, que expressa-se através da atuação. Ele reproduz a lembrança em ato. A palavra usada por Freud, aguirem, é de origem latina e sempre foi empregada por ele somente em relação à transferência. Nunca foi usada em outro sentido. Né? A tradução para o português vinda do inglês ficou atuação, que não é a melhor tradução, segundo muitos autores. Então, eu vou tomar, inicialmente, estes 2 pontos, o sonho e o aguirem, que penso que são centrais nesta reflexão. Então, temos 2 modelos. Né? O primeiro modelo podemos caracterizar por sonho e relato do sonho. Então, voltando ao sonho do Homem dos Lobos, só para exemplificar. Então, o sonho de ansiedade aos 4 anos ressignificou a experiência emocional com a cena primária, presenciada com 1 ano e 8 meses. No relato do sonho, a representação, a simbolização primária, ligou-se à representação palavra através da linguagem. Então, assim, tem uma tradução do sonho sonhado no sonho narrado. Então, neste modelo, temos um sistema que pode mais ou menos ser traduzido pelo outro. E podemos também utilizar o sonho no sentido bioniano, de sonhar uma experiência ou representá-la, não no sentido do sonho propriamente dito. Né? O segundo modelo, centrado no aguirem, com além do princípio do prazer, com base no fracasso dos casos mais difíceis, surge um novo modelo a partir de 20. Na verdade, não é além do princípio do prazer, é a quem, pois é anterior. Né? E Freud já postula, então, em 20, que uma tendência à repetição nos parece mais originária, mais funcional que o princípio do prazer. Neste segundo modelo, a representação, né, perde o protagonismo. O protagonista agora é o conceito de moção funcional, que segue 2 caminhos. O caminho da representação e o caminho da descarga. A descarga tem 3 destinos. Uma passagem ao ato, né, como o aguirem, uma passagem ao corpo, ao soma, que são as somatizações, ou uma passagem ao alucinatório. Para Green, os atos marcados pela compulsão à repetição representam o assassinato do tempo, pois não tem o aprender com a experiência. Como diz Freud em 23,
Se bem o reprimido é inconsciente, nem todo inconsciente é reprimido. Levi, no sonho, no trabalho Ato e Sonho, postula que sonho e ato estão permanentemente numa tensão dialética, ora podendo o funcionamento mental inclinar-se mais para o sonho ou para o ato. Então, entre o modelo do sonho e o modelo do ato, nós temos duas escutas, né? Que as produções do inconsciente reprimido, através da associação livre e atenção flutuante, e a escuta do inconsciente não reprimido, que se torna visível no espaço intersubjetivo entre o analista e o paciente. Bom, Freud não escreveu nada, né, a respeito desta escuta do não reprimido, mas está implícita na obra dele, né? Então, a Irene, no seu texto a seguir, diz que é importante se fazer uma distinção entre o agir, o agirem, e a expressão através de ações, que, em certa medida, é fisiológico na adolescência. Então, na externalização da excitação excedente, numa luta contra a dependência, o adolescente vai explorando o ambiente, descobrindo seus limites. São ações que têm uma função importante de representação, que ajudam o adolescente no processo de subjetivação. Ela destaca também o pensamento de Winnicott sobre a importância do objeto, dos pais, da família, lembrando que ele ensinou que o crescimento não é só uma questão de desenvolvimento, mas constitui um entrelaçamento complexo com o ambiente que facilita o enfrentamento dos conflitos da adolescência. No texto Adolescência Transpondo as Zonas de Calmarias, o Winnicott postula que o menino e a menina chegam à puberdade com todos os padrões pré-determinados pelas experiências infantis e faz alguns questionamentos, entre eles: como essa organização pré-existente do ego reagirá às novas investidas do id? E acrescenta: é como botar vinho novo em odres velhos. O vinho novo no odre velho arrebenta aquela bolsa de couro rígida e envelhecida. Então, a necessidade de um novo continente, né? Do ambiente, do ego, para enfrentar essa investida pulsional que vem do id. Bom, a seguir, Irene cita Dana Brin, que chama atenção para as atuações que são de natureza expulsiva, que evacuam os sentimentos indesejáveis antes mesmo de poderem ser experimentados, com um tempo de permanência na mente quase nulo. Mas Dana Brin diz que está na psique da mãe o que Bion descreve como a ideia de reverie. Então, para o bebê, o tempo que pode ser tolerado será, em princípio, o tempo de transformação dentro da mente da mãe. Ela chama a atenção deste tempo de reverberação, o tempo que leva para que elementos perturbadores sejam assimilados, digeridos e transformados. No intercâmbio analítico com estes pacientes, o tempo de reverberação pode ser de longa duração, e o analista precisa conter as projeções durante meses ou anos antes de poder ocorrer uma transformação. Antes de vermos o caso clínico, eu vou trazer algumas ideias de Gabriel Sapir-Whorf sobre a sua noção ampliada do conceito de agire e desta escuta do não reprimido, né? Que penso que está ilustrada na seção que Irene descreve como ponto de virada na análise da adolescente. Ele propõe a ideia de um psiquismo arcaico, um inconsciente não reprimido e resultante das atividades projetivo-traumática do inconsciente parental, que ele denomina de gesto psíquico, uma modalidade de registro imaginário. É um inconsciente representado imaginariamente, né?
formado por ideopictogramas, baseado em Bio e Pierre, né, que busca a expressão e representação através do que ele chama de colocação em ato, em vez de atuação. Esta colocação em ato dramático é a consequência de um psiquismo aberto à geração de significado emocional no encontro com o outro. Na sessão analítica, o analista é recrutado pelo paciente como ator convidado para a encenação de um roteiro, de um script relacional. O que ocorre é uma representação dramática coproduzida e encenada pela dupla analítica. Então, o analista só terá compreensão da contratransferência, né, a pré-cu. Vamos ver que é o que aparece no relato da Irene, né, após a sessão. Então, a colocação no ato dramático é a via régia de acesso ao inconsciente não reprimido. Para o Sapi-Soshi, esta seria a única via de acesso. Bom, só uma observação. O trabalho que eu li primeiro foi este aqui, né, que eu fiz essas reflexões. E quando eu li o caso, o que me pareceu assim que ela está todo o tempo numa cena dramática para o paciente. Ela se joga na cena, né? E depois, lendo o segundo trabalho que a Ana vai apresentar, ela fala no enecma, né? E aí me ficou uma dúvida, porque o Sapi-Soshi, né, ele diz que o trabalho dele, essa visão dele, do Aguirre, é diferente do enecma, né? Embora o enecma seja essa encenação, porque ele vai dizer que ele está falando do inconsciente representado imaginariamente. Enfim, ele tem toda uma teoria, né? E que a visão do enecma é de um inconsciente não representado, né? Mas eu tenho a impressão que, pelo que eu entendi da Irene, ela fala mais desse enecma que o Sapi-Soshi traz, né? Bom, mas isso nós podemos ver quando ela estiver conosco, né? Então, vou passar o caso clínico, não um resumo, né? Mesmo para quem já leu, acho que é interessante rever. Então, Alice, uma adolescente de 19 anos, está em tratamento há quase 4 anos. Quando pequena, viveu muito tempo na casa dos avós, vendo os pais somente nos finais de semana. Aos 6 anos, os pais se separam depois de uma relação muito conflituada. A relação com o pai, que já era frágil, foi rompida aos 14 anos, depois de uma discussão no telefone, em que o pai disse que ela e a mãe eram 2 putas, né? Depois deste telefonema, ela nunca mais viu o pai, embora tenha procurado desesperadamente. Pouco depois do abandono paterno, Alice tem a sua primeira relação sexual com um homem bem mais velho do que ela. Após, seguiram-se outras atuações sexuais transgressivas e repetitivas. Alice usava o sexo de maneira compulsiva. Com orgulho, dizia que fazia com seu corpo o que quisesse, qualquer coisa que lhe pedisse. As situações se interromperam quando ela arrumou um namorado, mas a relação assumiu características fusionais e a necessidade de fazer sexo é substituída por um desejo de amparo maternal. Mas esta relação se rompe e ela passa por um processo de separação longo, difícil e doloroso. As atuações sexuais voltam com mais força, envolvendo-se com práticas cada vez mais perigosas. O trabalho com Alice foi extremamente difícil e frustrante. Os desafios e as atuações impulsivas e compulsivas dominavam o campo. Às vezes, alguns complexos significativos eram reconhecidos por Alice na sessão, mas isso não modificava o comportamento nem a sua representação de si, pela impossibilidade de integrar o que ela aprendia na sessão. Posteriormente, o pai, que era lembrado com saudade, passou a ser lembrado com raiva, e esta raiva passou a ser dirigida a todos que a rodeavam.
Alice chora, a raiva começa a se misturar a flashes de dor autêntica. Mas esta Alice só podia se mostrar assim no consultório. Fora, não. Há um ano, o tratamento segue com 3 sessões semanais. Mas ao longo do tempo anterior foi marcada por interrupções, readaptações, que fizeram Irene se sentir numa montanha russa. Aí uma sessão 1, né, que ela apresenta no final do trabalho, né? Ela conta, Alice, né, conta que foi abusada por um amigo quando estava bêbada. Comunica à analista que interrompera definitivamente com o psiquiatra que acompanhava e que tinha suspendido o antidepressivo. Diz que tinha passado 3 dias na cama, vomitando e que não tinha mais esperança. No seu olhar, Irene vê um misto de desespero, de raiva, afronta e satisfação. Irene fica muito assustada. Procura colocá-la em contato com a sua parte destrutiva e com os graves danos que estava causando a si própria. Aí, na sessão seguinte, a Irene diz que esta foi a sessão da virada do tratamento. Alice mostra-se furiosa. Diz que não virá mais, afirma e diz, né? Comigo as ameaças não funcionam. Acusa a analista de a ter ameaçado de avisar a mãe para que a obrigasse a continuar o tratamento farmacológico. A analista fica estupefata, não lembra de ter dito nada parecido, mas consegue se acalmar e responde que percebe que esta é a mensagem que chegou até ela, até Alice. Mas Alice continua furiosa, quer conhecer os seus direitos, quer saber se pode denunciar a analista por violação de segredo profissional se a analista falar qualquer coisa com a mãe. A analista explica estas questões legais, né, mas acrescenta que o ponto não parece este. Até porque, depois de tudo que ela tinha aprontado, ela nunca teria falado qualquer coisa para a mãe. Né? Alice parece ter se acalmado, e a analista consegue reorganizar os pensamentos e lhe diz que talvez, na sessão anterior, né, em relação aos abusos e o abandono do psiquiatra, ela, né, a analista, teria parecido assustada por aquilo que ela havia permitido que fizessem com ela, que isso tinha realmente acontecido. E que talvez, quem sabe, ela, né, a Irene, gostaria que tivesse alguém que pudesse ajudá-las, né? Tanto quanto Alice, quando procurava desesperadamente em sua mãe um limite às suas atuações, que ela terminava sempre lhe contando como se quisesse ser contida, salva. Alice parece escutar. Somente depois da sessão, né, a pré-culto, né, Irene consegue pensar no que tinha acontecido e recuperar um sentimento contratransferencial de impotência, de raiva, motivada pela ruptura do seu relacionamento com o psiquiatra, que é um amigo e com quem ela se sentia amparada em momentos muito angustiantes na terapia da Alice. Irene pôde, assim, reconhecer que, naquele momento, ela tinha desejado que Alice interrompesse a terapia, mas que este desejo entrou em conflito com o seu ideal de eu psicanalítico, mas também com o seu desejo autêntico de ajudá-la. Irene diz que pôde compreender melhor, eu achei isso aqui muito importante, que ela pôde compreender melhor o quanto a mãe de Alice deveria sentir-se em dificuldade, abandonada pelo pai, sozinha diante da angústia e da raiva da filha. Aí, no final do trabalho, né? Ela diz, na sessão seguinte, Alice diz à analista, hoje eu tive vontade de vir, me reconciliei com a senhora. E depois de contar mais uma briga com a mãe, que não lhe diz a verdade sobre o seu passado, ela reflete.
Alice, né? Se ao menos minha mãe reconhecesse os seus erros, as suas fraquezas, né? Poderíamos falar e talvez nos entender. Conclui Irene. Com pacientes como Alice, a elaboração deve acontecer primeiramente na mente do analista, que pode sentir-se obrigado a partilhar por períodos muito longos experiências e sentimentos contratransferenciais intensos e penosos. Estes adolescentes, de fato, não se sentem reais e se não se consegue nos tocar, fazendo-nos experimentar ao menos um pouco das emoções intoleráveis. Conclui Irene. Obrigada. Obrigada eu, Maria Clélia. Teve excelente resumo e reflexões que tu fizeste em torno desse texto da Irene. Um texto muito rico, né? Muito emocionante. Né? Ela é especial, ela se expõe com uma clareza, não é? Ela entra no campo junto e escreve. Os trabalhos dela são muito bons nesse sentido. O interessante é que esse texto ele é de 2007, que ela apresentou no Congresso em Berlim, né? E esse que a Ana vai ler foi publicado para nós em 2014, deve ter sido escrito em 2013. Né? Então, ela já está mais desenvolvido o pensamento dela. Esse cru eu acho muito interessante. E nessa trajetória que ela tem de trabalhos, ela tem trabalhos que já estão publicados ou para publicar em 2021. Quer dizer que ela segue essa trajetória de elaboração das suas ideias. Bom, agora nós vamos ter a nossa colega Ana Luísa Saldanha Wolff, né, que é médica, psiquiatra e membro associado da SPPA. E a Ana vai trazer as ideias dela, as reflexões dela sobre um outro texto também muito rico da Irene, que se chama O Objeto Inatingível, Dificuldades e Paradoxos na Relação Analítica com Pacientes Borderlines, que é outro foco dela de pesquisa e trabalho. Ana, é contigo. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu queria dizer que é a segunda vez que eu estou participando da preparação, né, como no ano passado, do simpósio, e é extremamente gratificante, né, até a escolha da Irene, uma pessoa que trabalha tanto no campo, se colocando, se reinventando, e aí eu vejo, né, que a Dia também está na mesma linha, assim, né, a gente se reinventou ano passado e a gente está preparando um simpósio, eu acho que de uma forma muito parecida, assim, no sentido do jeito da Irene de trabalhar, né, de buscar melhorar, buscar escutar, buscar entender, buscar se reinventar. Então, eu vou fazer um resumo, né, desse texto e depois eu quero falar um pouquinho da programação, né, que eu acho que tem a ver com o trabalho da Irene, né, a nossa programação. Então, nós escolhemos o texto para esse evento, O Objeto Intangível, Dificuldades e Paradoxos na Relação Analítica com Pacientes Borderlines, porque, entre outros aspectos, Irene foca na exigência de adaptações que casos limites se impõem ao analista. São pacientes que apresentam formas variadas de sintomas, tais como instabilidade do funcionamento do ego, uso predominante de mecanismos de defesas primitivos, impulsividade, tendência ao acting out, dificuldades nas relações interpessoais. Aspectos neuróticos coexistem com aspectos psicóticos e podem alternar numa mesma sessão, levando a quebras no setting e impondo reajustes ao analista. Existem vários modelos para tentar explicar a origem, né, do distúrbio borderline, entre os quais podemos salientar o modelo do conflito e do déficit. No modelo do conflito é enfatizado o papel da agressividade e da inveja, e acredita-se que o indivíduo é constitucionalmente denominado limite.
A interpretação, nesses casos, é usada para confrontar a agressividade desde o início do processo. No modelo do déficit, destaca a falta de sintonia do ambiente primário, o que dificulta a formação de estruturas internas de regulação do self, pouco coeso, e o indivíduo torna-se autômato das relações arcaicas. Ressalta-se a atenção do analista a essas dificuldades do ambiente e defende o suprimento de fusão que faltou nas relações primitivas. Irene defende, então, neste texto, né, o tratamento em duas fases. Inicialmente, a analista exerce mais funções de continência, espelhamento empático e apoio, e o uso da interpretação ocorreria mais numa segunda fase. Ela acredita que existe um potencial inato, individual para a agressividade, que é ativado também por situações relacionais e ambientais, que são subjetivamente percebidas como perigosas, o que explicaria a sensibilidade elevada às mínimas variações no setting que esses pacientes apresentam. Como os fatores traumáticos participam na gênese do distúrbio, ela salienta o risco do analista exercer microtraumas na sessão, com o uso, né, como no caso de uso de interpretações prematuras, em que o excesso de excitação sensorial implicaria numa sobrecarga ao paciente já com dificuldades de mentalização e simbolização. Eles apresentam extensas áreas indisponíveis para representação, e é necessário trabalhar longamente para consolidar o tecido narcísico desgastado. Como encontram-se empenhados na salvaguarda mínima de uma ligação psíquica primária, ela acredita que o trabalho inicial deve ser de criar um ambiente nutritivo e continente, como uma tessitura de uma tela que funcionaria como um pano de fundo em que a história do paciente poderá ser pintada. A capacidade de mentalização dos afetos pelo analista assume importância fundamental, já que lida com pacientes frágeis e agressivos que tendem a atuar o que não conseguiram ainda representar. A repetição assume o lugar da representação e do pensamento e ocorre uma pressão no campo para que o analista exerça o papel do objeto mal, em que a experiência de rejeição primária é reatualizada na sessão. O analista é convidado a sentir a sua própria agressividade. A intuição pode contribuir para a produção de reações contratransferenciais intensas, que podem levar o analista a não conseguir manter o equilíbrio interno, a atenção flutuante e a capacidade de reverie. A sensação de ameaça iminente paira sobre o paraanalítico. Existem alternâncias rápidas entre idealização e perseguição, rupturas repentinas e momentos imprevisíveis de reconciliação, desencadeando sentimentos de instabilidade constante. São pacientes que buscam desesperadamente relações fusionais, que lhes faltaram nas relações primárias, mas também fogem e se defendem delas pelo risco de perda das fronteiras do self, de confusão e de morte psíquica. Vivem intensas angústias de separação e intrusão, tornando precário o limite entre as instâncias internas, como entre o sujeito e o objeto, o dentro e o fora, fazendo com que o analista trabalhe no limite da analisibilidade, por vezes podendo sentir-se exposto ao risco de perder o seu próprio senso de integração. O terapeuta pode apresentar dificuldade de representação, cometer acting outs, existem mais situações de impasse e enactments. A elaboração da contratransferência se torna inevitável e imprescindível. Então, ela apresenta um material clínico, né? É o início da análise de Roberto, em que ela sentiu que o paciente colocou à prova a sua habitual capacidade de escuta. A elaboração das suas respostas invasivas foi fundamental para compreender o que o paciente transmitia na transferência. E esse trabalho de autoanálise foi o que permitiu que a dupla saísse do impasse inicial e o tratamento de Roberto evoluísse bem, finalizando 8 anos depois. Ela se concentra nas trocas inconscientes e sutis entre eles e no impacto que a resposta da analista teve nos processos mentais do paciente, em alguns momentos, né, nos momentos em que a resposta da analista para o paciente não tinha sido suficientemente elaborada por ela. Ela se coloca muito, né? O encontro. Roberto chega ao consultório depois de tentativas com vários colegas que não tinham
atendido imediatamente o seu pedido de urgência devido a uma crise de total impotência após descobrir a traição de uma amante. Sentiu intensas fantasias de retaliação e vingança. Apresenta-se sobrecarregado pela inundação da intensidade da raiva desencadeada pelo trauma da traição. A impotência o coloca em contato com a ansiedade de aniquilação e morte. Sente que precisa aceitar o tratamento, mas fica furioso com esta escolha inescapável. Mesmo com Irene, teria que esperar para iniciar a análise, fato que também o faz sentir impotente. Vive em conflito com as pessoas à sua volta, sempre ambivalente, em clima de ameaça constante entre ocupar as posições de vítima, perseguidor, traidor, traído. Então, o início da análise. Roberto descreve o pai enérgico e distante e a mãe intrusiva e desorientadora, que o intimidava. Com 11 anos, contou a ela que se masturbava, o que alterou abruptamente a relação entre eles. A mãe, já afetuosa, de repente ficou louca, controlando-o obsessivamente. Roberto, atormentado pela culpa, se masturbava intensamente, num clima de excitação e ansiedade. Esparrama detalhes para desorientar Irene, assim como ele próprio se sente. Quer evacuar sentimentos e pensamentos para chegar num estado imaginado de nirvana, mas então surge a ansiedade de ser engolido por um vazio mortal. Usa intensamente da identificação projetiva na tentativa de eliminar a diferenciação e a separabilidade sentidas como intoleráveis. Todo contato é traumático para ele. As palavras da analista são percebidas como excitantes e devastadoras, e eles entram constantemente em debates ferozes. Por outro lado, os silêncios de Irene eram vividos como sinal de desaprovação e indiferença. A mínima falta de sintonia provocava nele muita raiva, levando-o a atuar fora da sessão, como quando espancou sua gata. Irene decide tomar uma atitude técnica, consciente, de não confrontar Roberto naquele momento, para não sobrecarregá-lo. No plano inconsciente, que ela se dá conta depois, né, diz que essa escolha foi consequência do medo que não se fez suficientemente consciente. Sem perceber, se via identificada com a gata e identificava Roberto com a sua mãe, que não tolerava comportamentos instintivos nem alteridade. Irene acredita que houve um impasse inicial porque não percebeu seu medo, tanto da agressividade de Roberto quanto da sua própria raiva. Ele direciona sua raiva na transferência e a análise passa a ser persecutória e tirânica. Irene teve que focar sua atenção também nas dificuldades dela. O aumento dos ataques dele geraram desconfortos. Après coup, ela compreende que de nada adiantava arrumar fora algo que não tinha podido resolver dentro. Era inútil forçar uma atitude empática que não correspondia a uma elaboração verdadeira da raiva que ela sentia por ele naquele momento. Então, houve um enactment esclarecedor. Irene esquece de baixar as persianas e o consultório fica muito claro, o que sempre irrita Roberto, que acusa que ela não o tinha suficientemente em sua mente e naquele momento as queixas parecem fundamentadas. Entende que esse enactment serviu para entrar em contato com a raiva que sentia dele, contra a qual se defendia. Pôde pensar que foi uma reação vital, uma expressão do desejo dela de sair da escravidão de reciprocidade, da subjugação perversa que ocorria entre Roberto e a sua mãe e que se reproduzia nas sessões. Viu que estava respondendo ao papel que Roberto tentava induzir que ela assumisse do objeto mau. A partir do enactment, pôde escapar da confusão em que tinha sido lançada pelo sentimento de culpa por rejeição, até então não suficientemente elaborado, o que a tornava vulnerável às projeções dele, sendo atacada na sua função analítica. Narcisismo do analista. Roberto aumenta as atuações. Conta que colocou microfones em casa para vigiar a esposa e Irene fantasia que ele poderia gravar as sessões e acusá-la. Ele fala, né, que ele carrega uma arma e ela comenta que ele deve estar com muito medo. Interpreta a angústia ao invés da agressividade. Pensa que ele, identificado com essa mãe, faz com que a analista se sentisse inadequada e que ela fosse culpada.
Irene acredita que a identificação com esse objeto tão mortífero ativava nela fenômenos de contra-resistência para defender o seu narcisismo ameaçado. A busca de simetria. Roberto consegue conhecer o pai e 3 irmãos da Irene, que desconheciam que ele se tratava com ela. E ela fica se sentindo extremamente cercada e diz bruscamente que ele deve parar. Exigiu que ele exigiu, né, que ela renunciasse ao feriado, né, senão ele a denunciaria ao presidente da Sociedade Italiana de Psicanálise. Irene pensa que precisava de um terceiro para se aliar e sair da confusão na qual estavam imersos, como nas relações primárias dele, em que o pai não pôde ajudá-lo a se desembaraçar da simbiose com a mãe. A entrada do pai, presidente da sociedade, auxiliou que ela recuperasse a sua capacidade de simbolização no caos das suas emoções. Tendo conseguido chegar numa maior calma interna, comunica com firmeza que a análise só poderia seguir se ele tolerasse a diferença necessária. Então, a recuperação da rejeição negada. Irene teve um insight durante umas férias que fizera Roberto esperar mais do que o planejado para iniciar o tratamento, pois dera lugar a outro paciente. Se deu conta que existia verdade nas reivindicações do Roberto, de que havia um certo grau de rejeição dela, que agora consegue entrar em contato com a sua ambivalência em relação a ele. Acredita que esse insight só foi possível pelo trabalho de autoanálise. A síndrome do espelho vazio. Roberto sonha que estava na cozinha, na sua casa da infância, e a sua mãe entra, ele a procura com os olhos e ela passa e não o vê. O sonho permite compreender a falta de reciprocidade do olhar de Roberto e a sua mãe, incapaz de dar apoio e espelhamento e um sentido de continuidade, o que ele chama, né, ao longo da análise, né, de síndrome do espelho vazio. O aumento da capacidade da analista de vê-lo, depois de ter visto a si mesma, tornou possível o desenvolvimento gradual de um tipo de alfabetização afetiva, e Roberto foi apresentando uma capacidade crescente de expressar sentimentos e emoções pela linguagem, nomeando-os, ao invés de expulsando-os pela ação. As representações de si e do mundo interno passaram a ser mais complexas e articuladas. Suas ansiedades persecutórias e a sua destrutividade reduziram. Então, para finalizar, dinâmica da transferência contra transferência. Então, são pacientes que buscam a repetição da experiência da rejeição vivida com o objeto primário, expõe o terapeuta a riscos específicos de atuações, o analista se identifica inconscientemente com o objeto interno do paciente, que ele repete, né, na transferência. Para Irene, apenas o que foi primeiro encenado no espaço analítico é que poderá ser depois transformado. É preciso baixar a temperatura tanto interna quanto relacional para que não transborde, para que então possa ser colocado em movimento, né, um trabalho lento de representação. A direção dupla da autoanálise. O analista deve recorrer à autoanálise para identificar elementos da sua subjetividade que facilitaram as projeções do paciente e buscar encontrar partes suas que permaneceram não analisadas. E também analisar a contratransferência para identificar em si mesmo material do paciente ainda sem representação, entrando em contato com o inconsciente de ambos e com a alteridade irredutível do paciente. Então, são pacientes que apresentam necessidade, né, de romper o limite do objeto, os limites do objeto, pois violar o limite do outro constitui a única maneira possível de ativar um encontro que nunca aconteceu, forçando o objeto a uma receptividade que faltou na relação primária. Criam situações de simetria em que a diferenciação e o pensamento entram em colapso e não é possível distinguir quem está influenciando quem numa transmissão direta de inconsciente para inconsciente. Forçam a indiferenciação e a fusão, mas depois entram em desespero pela angústia de aniquilação à medida que perderiam suas próprias fronteiras. O desafio se dá na capacidade de se criar um espaço intermediário e interpsíquico em que se possa iniciar os processos de trocas.
Com Roberto, a saída da fusão desorientadora do jogo excitante e perverso com a mãe, entre controlar e ser controlado por ela, é a constituição de um espaço para pensar, fora da experiência sensorial, sinalizado pela entrada, né, da figura paterna, né, o presidente da sociedade. Fatores terapêuticos, então, capacidade de continência, que faltou na relação primária, capacidade de compartilhar estados prolongados de sofrimento, capacidade de tolerar o vazio representacional e a negatividade, né, e as emoções contratransferenciais invasivas e persistentes que correspondem às áreas de experiências não simbolizadas pelo paciente. Conseguir suportar as descontinuidades e finalmente ter o desejo e a capacidade de proteger a relação. Desafio para o analista é manter um equilíbrio entre esses dois polos, enfrentando junto com o paciente o sofrimento e a raiva evocados pela descoberta da separabilidade e da diferenciação, a fim de chegar à coexistência possível da necessidade de espelhamento simétrico e no reconhecimento dos diferentes aspectos do mundo interno, incluindo partes escindidas e distônicas. Demanda um trabalho contínuo de autoanálise em um processo inesgotável de atribuir sentido après-coup para elementos ainda não conscientes, cuja existência o analista apenas intui vagamente. As inevitáveis vivências de simetria não devem deixar de vislumbrar a necessária assimetria na relação analítica. Estas experiências fazem com que o analista possa compreender melhor a região intrapsíquica do paciente e suas conexões entre o que surge no aqui e agora na sessão e a sua história pessoal conforme vai reconstruindo no decorrer da análise, no movimento contínuo de reescrita, transformação e integração entre a realidade, que é tanto interna quanto externa, tanto intrapsíquica quanto interpsíquica. É isso por enquanto. Obrigada. Obrigada, eu de novo. Estou encantada, sabe, como vocês trouxeram os dois textos da Irene, e fiquei assim com pena. Eu acho que ela iria amar, sabe, de escutar vocês sobre esses dois trabalhos dela. Vocês conseguiram trazer com uma clareza, sabe, uma clareza, os aspectos mais importantes, mais interessantes dos trabalhos dela. Ela apareceu assim, sabe, nua no seu funcionamento analítico, presente, não é? A doutora Irene apareceu no relato de vocês. Bem, então, nós vamos abrir para o público, porque eu imagino que quem escutou tenham, né, questões, não é, sugestões para que a Maria Clélia e a Ana possam debater. Então, estão abertas, não é, as inscrições que quem está inscrito, o Grayson pode trazer para a tela, né, Grayson? Certo. Eu vou chamar, então, duas pessoas, Léa Lubianca e Ingeborg. Tá. Podem abrir seus microfones e o seu vídeo. Tá bom? Posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu também, né, gostaria assim, de me aliar à Nara, né, fiquei encantada com a forma clara, precisa e viva, né, com que as colegas nos apresentaram a Irene, as ideias dela e o trabalho clínico, né? E eu gostaria de fazer um comentário assim mais específico, tanto pensando na apresentação da Maria Clélia quanto da Ana, né? Que é
o tipo de continência que o paciente adolescente exige, né? E a Maria Clélia, inclusive, trouxe, né, a ideia da Irene, né, que junto com essa chegada, né, da impulsividade adolescente, né, que o ego precisa se confrontar, né, de uma nova forma, com estas exigências, inclusive da realidade, né, mas também internas, né? E aí o tipo de continência que é necessário, tanto da família, do ambiente, dos pais, quanto do analista, é diferente também, né? É preciso um novo continente. E eu me lembrei, assim, de uma frase do Winnicott, que eu acho muito legal para pensar isso, né? Que ele diz assim: semeamos um bebê e colhemos uma explosão, né? E aí a importância do ambiente analista, inclusive, né? De estar, sim, receptivo, mas é um tipo de receptividade, continência, que é muito ativo, exige um trabalho interno muito ativo, né? Do analista. E eu acho que a Irene e as colegas transmitiram isso, né? A importância desta continência, mas que tem uma faceta, né, muito diferente de outros tipos de continência, que exige muita atividade psíquica e presença do analista, né? Então, era isso que eu queria dizer. E me lembrei de uma frase da Nara, que volta e meia, em relação a isso, né? Que volta e meia ela diz, né? Que a gente precisa engolir vidro moído, né? E processar esse vidro moído, né? E aí, então, para num segundo tempo, a gente tendo contato com todas essas emoções tão intensas e impactantes, poder fazer um trabalho de elaboração e de interpretação. Então, muito obrigada. Muito bom. Engolir vidro e sem morrer, né? Sobreviver. Sem morrer. Claro, claro, sobrevivendo, né? Bom, também, primeiramente, eu queria de novo dizer como é bom ter reunião preparatória. Parabéns, Nara, e parabéns às duas apresentadoras, que eu acho que trouxeram tão vivamente, e a gente vai processando e elaborando, é muito bom isso. A minha questão é muito ligada ao que tu falaste, Leia, que eu pensei sobre o tempo de elaboração que a Irene frisa tanto, né? E no ponto de encontro do bebê com o psiquismo do adolescente, que vocês também trouxeram, tá no texto, mas eu acho que isto é comum, e que esse tempo de elaboração passa pelo objeto, né? Então, ela, tanto para o bebê, a mãe precisa acolher e transformar e não devolver imediatamente, mas, digamos assim, elaborar e trabalhar todo esse ingrediente, quanto como adolescente também, né? Cuja via é muitas vezes o atuar mesmo, o agir, mas como ela frisa isso, né, que o analista igualmente pode necessitar de anos de contenção, mas a contenção acrescida da elaboração na mente do analista, até aquilo vir mais digerido, desintoxicado, elaborado e poder ser de utilidade
para interpretar, né? Achei tão bonito isso, tão bem descrito. Se vê que a Irene realmente trabalha assim no material, né? A própria reflexão sobre a contratransferência que faz sentido e que alcança o bebê lá também, né? As falhas primárias. Muito bom, obrigada. Eu pensei, posso falar antes de vocês responderem? Eu achei que a Leia e a Ine, e vocês tinham também destacado no trabalho da Irene, um aspecto ligado a essa elaboração do analista, não é? Assim como a mãe com o seu bebê, não é? Tem que passar por ela antes de ser devolvido, ou que o bebê tenha a possibilidade de usufruir, tem que passar pela mãe, não é? No adolescente também, e nos casos, tanto do adolescente que a Maria Clélia trouxe, como do adulto da Ana Luísa, isso, para mim, ficou muito claro, muito marcado, ela é muito viva, o quanto ela disse que enquanto ela não elaborava ou a raiva dela, a agressividade dela, o quanto era inconsciente o que ela tinha participado naquelas situações com os pacientes, eles não conseguiam evoluir, ficava naquela situação traumática. No momento que ela pôde, a pré-cu, se dar conta, refletir, não é? E se dar conta, ela pôde abordar mais os pacientes, tanto a menina, a mocinha, quanto aí destravou e andou. Então, eu acho assim que a nossa função é olhada pela Irene com uma lente de aumento muito importante, assim como na vida desses pacientes do ambiente. Ela consegue pôr uma lente de aumento e a gente vê que temos que trabalhar conosco para poder ativar o trabalho do paciente. E eu acho que a nossa escolha de textos, né, com adolescente, depois com adulto, ela se apresentando dessa maneira, não importa a idade, né, do paciente, se ela trabalha com criança, com adolescente ou com adulto, é uma postura dela, né, de presença e eu sinto assim uma microscopia da sessão, ela observa e aí uma lente de aumento para ela, né, assim, muito mais para ela do que o material. Como é que o material do paciente entra nela? E, inclusive, a nossa elaboração do nosso simpósio, né, que foi antes até da decisão, né, da Irene, a nossa ideia era uma abertura, né, que nós queríamos abrir para fora dos consultórios, a gente queria ouvir pessoas de outras áreas que atendem adolescentes, né, em outras realidades. A gente queria ouvi-los. A gente vai ter uma atividade, a resenha, que é para ouvir 4 adolescentes falarem livremente, adolescentes de situações diferentes, falarem livremente, e a gente quer ouvir o que eles têm para dizer. Então, eu acho que a organização do nosso simpósio tá muito na linha da postura da Irene, né? O que eles têm para nos trazer e não o que a gente tem para dizer, né? A gente quer escutar e co-construir, né? Um simpósio, as mesas redondas e também o Atravessa a Vida, que é o documentário do João Jardim, né? Que ele vai para uma escola no interior do Nordeste para escutar e observar os adolescentes, né? Na vida deles. Então, eu acho que é muito interessante, assim, que a gente foi construindo um programa amplo e diverso, como eu acho que a nossa convidada principal, né, trabalha, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante a dinâmica toda, né, do simpósio. Gleison, temos alguém mais? Acho que é tão bom ouvir o comentário das colegas, né?
enfim, que eu acho que complementam, né, o que a gente disse, mas eu fiquei pensando assim, né, que a Irene, né, não só ela, os analistas que trabalham, né, mais com esse tipo de paciente, tem que ter uma capacidade especial, não é? Porque às vezes me dá a impressão assim de que até tem que sair um pouco daquela neutralidade, né? Porque parece que ela se joga ali na cena, né? E vendo assim que também são aspectos dela, né, de um inconsciente não reprimido que tem que entrar na cena, né? Por isso que ela sempre volta com a questão da autoanálise, né? E da compreensão da contratransferência a posteriori, né? Então, parece que ela está sempre ela se analisando, né? Entendendo também como é que ela funciona, como é que esse inconsciente não reprimido dela participa desta cena, porque é uma transferência, uma contra-transferência inconsciente, né? Então, acho que ela não tem medo de entrar, né? Ela não se defende, ela meio que se joga, assim, né? Que eu acho muito interessante isso, é uma aprendizagem para nós também, né? De ver assim que isso é uma atuação do paciente, né? E até às vezes culpar os pais, né? Eu achei bonito isso, né? Dela entender a dificuldade também que essa mãe viveu, né? Para aguentar essa adolescente. Sim, que essa projeção é um mecanismo de defesa primitivo e que o analista também pode inconscientemente acabar usando. Com adolescentes até pode haver essa na projeção para a família, para a escola, para amigos, né? Então, e outro aspecto que eu acho da Irene, ligado a isso que a gente está falando dela, ela escreve bastante. Ela escreve sobre o trabalho dela. Tem uma lista enorme, né? Ela não para de escrever. Eu acho que isso também denota uma generosidade, né, do analista de trazer a sua forma, a sua maneira de trabalhar, não é? E a evolução, ela tem uma trajetória, não é? E até que ponto também, porque ela mostra o quanto ela pensa no trabalho analítico, no analista, e o escrever para ela, que eu acho que tem um talento especial também para a escrita, os trabalhos são muito bem escritos, eu acho que isso ainda ajuda a elaboração, não é, do processo analítico. Grayson, nós temos mais alguém que queira falar? Não. Sim, acabou de se inscrever Cristine Marques Castro e Marli Verdi. Tá. Chamá-las. Oi, estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Tudo bom? Agora deu. Bom, é um prazer participar desse evento, né, com vocês. Obrigada pelo convite. E eu fiquei pensando numa questão, assim, né, uma questão até bem pessoal e de ordem clínica. Eu acho que todos esses movimentos são super importantes. Os textos eu adorei, né, o trabalho dela, mas eu fiquei pensando na nossa realidade hoje, que eu acho que vai ser riquíssimo, né, talvez na nossa realidade hoje, com esses adolescentes online. Justamente quando coloca, porque assim, ó, todos os textos me passaram algo vivo, né? Algo intenso, de uma vivacidade, tanto da analista quanto dos pacientes, né? Várias atuações, enfim, o trabalho dela, a base é nisso, né? Em todas as manifestações e a continência de dentro do set, ou seja, e eu acho que a nossa vivência, né, e coloco assim muita questão assim, a nossa vivência online, né, com esses adolescentes, aonde a intensidade e a concentração, por exemplo, ficam para onde vai sair com esse tipo de paciente, né? Te falo assim enfim, analisar pacientes graves e jovens também é um pouco diferente, né? Ou seja, porque a via de escape deles, de uma certa forma, aparece, né?
Então, acho que vai ser, coloco isso para a gente ficar pensando, né? E acho que realmente são situações graves. E queria só agradecer, só isso. Tá bem? A Marli pode entrar? Oi, bom dia a todos. Bom dia, Nara, Cristine, que bom te encontrar pessoalmente aqui. Bom dia, colegas. E eu primeiro queria agradecer, foi muito rico, muito bom. Eu queria pensar um pouquinho na questão do adolescente, quando você fala da Alice, né, no texto da Irene. Eu tenho tido experiências com alguns adolescentes que, na verdade, é como se ele nos colocasse em situações extremamente chocantes, como se aquilo fosse uma realidade, e eu tenho descoberto que muitas vezes não é uma realidade, né? Então, eu queria colocar um pouco em discussão isso, porque, por exemplo, eu me lembro muito de um adolescente que no início me dizia que ele batia nas pessoas até ver o sangue sair. E que eu fui tendo a sensação de que aquilo era uma encenação, um pouco como você coloca, uma encenação disto. E fui dizendo a ele que me parecia que ele queria saber como é que eu via, se ele fosse violento, como é que eu veria, como é que seria. Com o passar do tempo, ele me confessou que jamais bateu em alguém, por exemplo, né? Então, eu fico pensando nessa questão de adolescentes que colocam questões para ver o nosso olhar, para saber com que olhar olhamos, para saber se confirmamos esses sustos e esses medos, enfim, né? Esta coisa posta em ato, que é, na verdade, como você diz, um pouco imaginária, né? A questão da imaginação. Então, e eu penso que é difícil discriminar e que é uma coisa importantíssima, né, do ponto de vista da adolescência, me parece. Mas era isso, era um comentário. E agradecer a vocês. Mas isso que tu colocaste me lembrou um pouco do Freud, né? Enfim, quando ele diz assim, eu não acredito mais nas minhas neuróticas, né? Enfim, que de fato algumas coisas aconteciam, né? Mas como diz assim, aquilo abriu caminho para a fantasia, né? Enfim, para todo o desenvolvimento, né, da psicanálise em termos das fantasias, né? Então, eu acho que tem, né, também realmente, embora a Irene não falou disso, né? Mas eu acho que tem, né? Nos assustam para ver se a gente contém, né, um pouco daquela angústia e daquelas fantasias ou das moções funcionais que estão chegando, né? E, então, para ter uma continência também disso, né? E não ficar só no mundo concreto, né? Ver também a fantasia, né? Que está entrando ali como um ato, né? Enfim. Mas é bom estar atento a isso, né? Esse jogo da fantasia e da realidade, né? Que a fantasia está junto, né? Mas é interessante. Eu pensei, Marli também, e Cristine, no programa tem mesas sobre, não é? A online atualmente e adolescência, né? A tecnologia na adolescência vão ter atividades específicas, Cristiane, tá? Porque isso é importantíssimo, isso é atual, né? E o outro aspecto, Marli, obrigada pela presença, a Marli vai participar do simpósio, né, numa mesa, e eu acho interessante, Marli, que no caso do adulto, no caso trazido pela Ana, né, ele foi contar para a mãe que se masturbava, né, e houve, segundo a descrição dele, um tumulto que nunca mais ele conseguiu elaborar. A mãe, vamos dizer, a mãe virou, a mãe enlouqueceu. E ele enlouqueceu se masturbando e vida sexual atrapalhada. Então, importante, né? A maneira que a mãe, o pai, amigos, analistas, professores, às vezes pessoas até desconhecidas, olham para algum relato de alguém.
como a pessoa, né, se ela é confrontada com dramaticidade, isso se liga, não é, a aspectos incontroláveis dela, e eu acho que isso é muito importante. Eles testam a gente. E eu acho que é justamente o teste, né, de uma sobrevivência, de uma nova relação possível, né, em que não houve, é o que ela fala muito no trabalho e que eu resumi, né, que a pressão é de que o analista assuma aquele objeto que rejeitava ou inacessível, e que se assusta, se desorganiza, como a mãe que ficava espionando ele, né, e eles ficavam nesse jogo excitatório, mas assim, que transbordava cada vez mais. Então, sim, eu acho que a gente tem que poder avaliar o quanto essas atuações, elas ficam mais, né, nesse nível de acionar, né? Ou realmente elas estão como ele espancou a gata, né? Ou quando ele foi lá e falou com, né, com o irmão dela, quando ele realmente atuou, e aí ela disse, bom, agora deu, né? Mas a entrada, ela assumir, né, a entrada do presidente, ele não buscou qualquer pai, né? Ele buscou o presidente da Sociedade de Psicanálise, então ele também estava atrás, né, de alguém que pudesse interromper aquela simbiose que estava se repetindo, né, por confusões dela, porque a simetria tem que partir dela, né, nesse sentido, assim, ela tem que entrar, mas ela tem que poder sair, né? E até isso que a Nara estava dizendo, a gente vai ter uma mesa, então, né, na sexta-feira, que é das 11, né, ao meio-dia e meia, que é paradoxos das relações virtuais na adolescência, né? Então, a gente tentou fazer um programa que abarcasse todas essas dúvidas que a gente está vivendo também na pandemia. A adolescência sempre foi muito inquietante e na pandemia, né, também a dificuldade da descarga, para onde é que estão indo, né, onde é que estão descarregando, né? Então, eu acho que vai ser um programa que vai suscitar muitas dúvidas, muitos debates, mas assim, eu acho que o importante é que a gente está aberta para isso. Eu acho que, né, Nara, a organização ano passado foi muito importante para nós ver que era possível uma nova forma de comunicação. Então, a gente repetiu, né, na elaboração do simpósio, né, uma abertura para uma comunicação e um vínculo possível na pandemia. Então, eu acho que isso aí já é assim, esperança, esperar, né, ter vida, se manter ativo, pensante, estudando. Eu acho que isso já é uma função analítica, né, para nós como grupo, para nós como analistas, né? Agradeço, obrigada. Obrigada eu. E como o nosso tempo já está esgotado, não é? Eu gostaria que vocês, se quisessem falassem, e depois eu quero apresentar rapidamente o programa, que é uma página só, não é? Do encontro, que faz parte do simpósio, o Encontro com Bebês, que nós temos também uma convidada especialíssima, e que no final de abril nós teremos a mesma programação, fazer uma reunião preparatória para debates de 2 trabalhos da Jeanne Magnani. Tá? E vocês querem que primeiro apareça o programa? E depois você... Eu queria dar um recado, eu queria dar uma sugestão. Tem esse documentário que se chama Atravessa a Vida, do João Jardim, que está no Globoplay, né? E é um documentário muito interessante sobre adolescentes no Nordeste do Brasil, no 3º ano né, se preparando para o Enem. E foi muito rico, é muito interessante, ele vai participar, o Júlio Conte vai coordenar e comentar, vai ser uma mesa na sexta-feira à tardinha, muito rica, mas eu acho que vai ser mais rico ainda se as pessoas puderem assistir o documentário antes. Então, Grayson, tu podes colocar o programa? Uhum. Ó, esse é o programa, né, do 5º encontro que acontece na sexta e sábado seguinte, 4 de junho, né? Convidada é a Ana Magnani, né? E também tem mesas super interessantes mesmo, em material clínico no sábado, sobre bebês, não é? Com um material clínico e com vinhetas clínicas de bebê. Esse vai acontecer no 4 e 5 de junho, e essa convidada nossa vai ter uma reunião semelhante
no final de abril. É uma quarta-feira no mesmo horário. Então, vocês querem se despedir? Muito obrigado a todos vocês, em especial as gurias que apresentaram e a todos os presentes. Eu quero deixar o convite para a próxima reunião preparatória e para o simpósio e o encontro no final de maio, início de junho. Um abraço para todos. Até. Tchau.